Começar a gravar. Pronto, estamos gravando nosso Cuti-Cuti, né, com a apresentação dos dois mineiros maravilhosos aqui, Rafael Maia e Ágata Andrade. Né, obrigada por terem aceito o convite, né? A gente tem ficado bem feliz com as apresentações no grupo, temos nos conhecido cada vez melhor e ampliado assim, as discussões, as conversas sobre pontos comuns, divergentes, enfim, tem sido tão gostoso e super obrigada por vocês terem aceito esse convite, né, nessa reunião que tem sido organizada, né, a parte do Cuti-Cuti especificamente por Solange e Fegular, que tem organizado, né, ordenado quem vai apresentar, tudo, e foi muito legal vocês terem aceito. Vamos conhecê-los melhor hoje, né. Tem aqui até uma apresentação, né? Rafael Maia, para quem não conhece, dos que estão aqui. É professor, designer gráfico da UEMG, mestre em design, no PPGD da UEMG, e doutorando pelo mesmo programa, né? Especialista em processos criativos pela PUC, em Minas Gerais, e estudos curatoriais, olha aí, no Parque Lage. Pesquisa memória gráfica e tipografia desde 2005, atua como designer e diretor de arte independente no estúdio que leva seu nome e desenvolve projetos para mídia impressa e digital, com especial destaque para a área cultural. Olha aí, Rafa, curiosíssima para ver a apresentação. E vai apresentar hoje Horizonte Tipográfico, um inventário de tipografias arquitetônicas nominativas em Belo Horizonte no período entre 1932 e 1942, não é isso? Exato. Cara, que legal. Eu vou apresentar a Ágata primeiro também, porque a gente abre para vocês começarem, tá? E a Ágata Andrade está aqui com a gente. É designer e produtora gráfica, especialista em artes plásticas e arte contemporânea pela Escola Guinardi. É isso mesmo, Ágata? Isso em 2020. Mestrando em design pela UEMG. Foi professora em estágio de docência no Tipolab, 2023 a 2024, colabora, compõe e imprime em tipos móveis na tipografia Matias, em Belo Horizonte. Vê que coisa linda, minha gente, há 10 anos já, olha. Desde 2024, compõe oficialmente o coletivo de mulheres impressoras Mordida Gráfica, é esse nome. Por esse motivo, atualmente escreve uma dissertação a respeito de mulheres gráficas e designers na tipografia. Seus trabalhos e pesquisas têm como referência o universo da impressão e da memória, dos estudos de gênero e do feminismo, e segue desse modo acreditando no design em diálogo com as artes gráficas e principalmente na poética possível por meio dos processos de produção e impressão. Que currículo poético, amei! Hoje a Ágata vai apresentar para a gente documentar, imprimir e escrever um percurso gráfico. Estou ansiosíssima. Mais uma vez, muito obrigada aos dois. Vamos nos deliciar aí com a apresentação. Vamos começar por Rafael, então? Ou vocês? Fechou, pode ser. Pode ser? Muito obrigada. E vamos lá, então, Rafa. Passo a palavra para você. Só frisando, né, que Solange e Fegular organizaram, mas não puderam estar presentes hoje. As duas estão com compromisso. E Solange está numa banca. Talvez as duas entrem ainda. Mas as duas organizaram e estão aqui no nosso coração. Vamos embora. Fernanda Pode ficar à vontade. A exposição, né, que vai inaugurar amanhã. Você vai, né, Ágata? Eu vou. Ela está montando a exposição do Gustavo Piqueira ali no museu. Se bobear, a gente se vê amanhã, se você for. Se bobear, a gente se vê amanhã. Coisa boa. Muito bem. Bom, então vou compartilhar a tela. Está em tela cheia já? Sim, está sim. Então, bora. Pois bem, depois dessa apresentação, eu vou até pular a parte da minha apresentação e ir direto para a apresentação do projeto em si, o Horizonte Tipográfico, um inventário de tipografias arquitetônicas nominativas em Belo Horizonte, do período entre 32 e 42. Foi o meu projeto de mestrado, eu estou fazendo agora o doutorado, que parte desse projeto para desenvolver uma pesquisa sobre um dos arquitetos, quer dizer, nesse trabalho foram estudados 15 arquitetos e durante o processo eu me dei conta que um desses arquitetos era também tipógrafo, e aí eu decidi por pesquisar esse arquiteto tipógrafo no doutorado.
esse projeto Horizonte Tipográfico já foi apresentado aqui para vocês enquanto ideia de projeto, e aqui, digamos que temos o resultado do projeto, né? Em se tratando de tipografia arquitetônica nominativa, né, a metodologia desse projeto se debruçou no projeto Paisagens Tipográficas e no sistema de fichas ali desenvolvido, e também já aplicado, né, pelo Delbo em São Paulo e pelo Salomão no Rio, 2 estudantes que foram orientados pela Priscila Farias. E, nesse caso, o que a gente tem aqui é justamente a aplicação dessa metodologia, desses sistemas de fichas, no contexto belo-horizontino e, mais especificamente, no hipercentro de Belo Horizonte. Eu não sou uma pessoa nascida no centro, eu sou uma pessoa nascida na periferia, por isso esse projeto eu entendo que começa no bairro Califórnia, que é o bairro onde eu nasci e onde centro era cidade. É um bairro distante, e esse namoro à distância se dava a partir da casa da minha avó, que é essa casa que está aqui, de onde eu avistava o centro muito ao longe. É um bairro que está a 1 hora de distância de ônibus do centro. E da casa da minha... Oi? Vou te interromper, mas você está na mesma tela. A tela não mudou. Então, eu acho que eu não vou conseguir... Eu não vou conseguir fazer ela grande, eu acho. Já tá, você botou já você está em tela cheia, ele não anda para frente? É. Mas assim a gente consegue ver, certo? Certo. Consegue. E está passando? Tá passando. Pois bem, então eu já passei por aqui, o centro de cidade, namoro à distância, e aqui então é a casa, é essa casa, né, a casa da minha avó, onde eu morava e de onde eu avistava, lá no fundo, esse edifício, que é o edifício JK, que por anos ostentou esse relógio do Itaú, que era visto pela cidade inteira praticamente, e onde eu vim morar depois de alguns anos, já quando eu entrei, já ali logo em seguida, logo depois que eu entrei na escola de design, e onde eu acessei esse potencial gráfico do hipercentro de Belo Horizonte. Isso quando eu entrei na universidade. Esse prédio é o prédio que eu moro hoje e de onde eu pesquisei, digamos assim. Essa pesquisa vai entre o ano de 1932 e 1942, sendo que 1932 é o ano em que foi encontrado o primeiro edifício com letreiro que abarca todas essas questões, quer dizer, o edifício que está circunscrito no perímetro do hipercentro e que está, nesse caso, em estilo Art Deco, entendendo que o que foi pesquisado foi arquitetura moderna, exceto o modernismo, então foi pesquisado o Art Deco e o proto-moderno, e ele finda com a construção da Pampulha em 1942, ou seja, são 10 anos seminais para a consumação do modernismo em Belo Horizonte. Esse é o estado da placa do Chagas Dória hoje, uma placa que está escurecida por causa de falta de manutenção e questões relativas ao tempo, e ela bom, essa primeira já é uma pista do que vem por aí, porque essa questão do estado de conservação é algo que me chocou muito, inclusive, enquanto pesquisador também, né? Aqui são os edifícios já mapeados no contexto do hipercentro de Belo Horizonte, né? Uma cidade construída sob a égide do positivismo, no final do século XIX, sobre os escombros de um arraial que já existia aqui para substituir Ouro Preto como capital de Minas, justamente representando a ordem e o progresso dessa nova república, né? Belo Horizonte foi construída muito próxima da proclamação da República e da proclamação da Lei Áurea, o fim da escravidão. Eu vou passar rapidamente pelos prédios, porque eles não são exatamente o foco da pesquisa, mas é legal para a gente ter uma noção desse panorama arquitetônico do começo do século XX, dessas construções que são já parte desse segundo momento de construção e destruição dessa cidade que já nasceu sobre escombros, né? Sob esses escombros, esse arraial, como eu disse, que já existia aqui, e que
para que fossem erguidos, quer dizer, que foram erguidos já também sob os escombros de outros edifícios de um pavimento que existiam nesses lugares, né? A partir do momento em que a gente está falando do hipercentro, a gente se refere justamente ao lugar em que em que primeiro se deu a ocupação da cidade, né? Justamente por ser o espaço da cidade planejada que a gente tem. Então, esse é uma espécie de um panorama desses edifícios, que são justamente os edifícios que foram pesquisados. Então, a gente tem 22 edifícios projetados por 15 arquitetos e eles contemplam 24 letreiros, à medida em que alguns edifícios têm mais de um letreiro. A maioria deles é em tipografia display, 42%. E é sobre elas que a gente vai focar aqui, quer dizer, são muitas, então não dá para a gente passar por todas, mas eu elenquei as tipografias display justamente por elas serem, em alguma medida, né, extraordinárias, o que eu acho que de alguma forma também dizem sobre talvez uma característica do que estava sendo feito aqui em Belo Horizonte nesse período, também com uma atenção em relação ao estado de conservação dessas tipografias, o que levanta também uma discussão que já foi levantada aqui no Cuticute mesmo, sobre a questão do design produzido nesse período pela Moema, que é uma pesquisadora que pesquisou os postes ali da região do centro do Rio de Janeiro, e que levanta justamente essa questão da preservação desses artefatos presentes na cidade, que não são exatamente arquitetura, né, desses artefatos de design. Então, aqui, o primeiro deles é o edifício Alcaçar, que tem dois letreiros, claramente em péssimo estado de conservação, tanto o edifício quanto o letreiro, né, extremamente maltratado. O edifício Santos, que teve o seu vitral, os vidros da porta tapados, e que está justamente em frente a portaria dele, a tipografia da portada está justamente tapada por uma banca de revista que fica em frente à portaria, o que tampa por completo essa parte desse edifício, que é um edifício completamente, assim como quase todos, né? E essa é a grande questão, inclusive. São quase todos eles edifícios tombados pelo patrimônio, que não têm um cuidado com as questões que não passam exatamente pela capa, né, da arquitetura, pela fachada, né, exatamente. Então, o edifício Santos já foi, o letreiro do edifício Santos já foi vetorizado, assim como algumas outras tipografias que foram pesquisadas. O edifício Andrade, que ele, hoje em dia, para além dessa questão da iluminação, que está bem em cima da palavra edifício, ela está por detrás de uma grade contemporânea, que também tampa o letreiro. O edifício São Paulo, que teve também a sua tipografia já vetorizada, que mantém a tipografia em alguma medida intacta, mas que teve o edifício já bastante modificado, foram retirados os detalhes que caracterizavam, dentre outros detalhes, né, mas detalhes importantes, que caracterizam ele como um edifício Art Deco. E essa presença constante também de concertinas no prédio, né, o que deflagra uma série de questões relacionadas à segurança pública, etc., mas que, em relação à preservação, de fato, detonam bastante a visualização dos edifícios e dos detalhes desses edifícios, né, como é o caso da tipografia arquitetônica. Nesse caso do edifício São Paulo, foi deflagrada uma outra questão, que é o cuidado, ou o não cuidado também, com a documentação. Grande parte dessa documentação, que foi pesquisada no Arquivo Público de Belo Horizonte, sobretudo, foi perdida. E quando você não encontra essa documentação no Arquivo Público, que é a documentação original, são as plantas originais, a prefeitura te encaminha para uma outra instituição, digamos, que cuida também da documentação, que me apresentou, no caso desse edifício, essa imagem.
que parece um xerox mal tirado, né? E a insistente inserção de códigos QR Code que não levam a lugar nenhum, mas que servem para atrapalhar a visualização de detalhes, como aqui no caso, colocaram esse QR Code justamente em cima do carimbo do arquiteto, que deflagra uma série de informações relativas ao arquiteto, a data de aprovação do projeto, muitas vezes a data de aprovação, alguns têm também o nome do construtor. Então, em muitos casos, esse problema foi... Eu me dei conta de que esse problema é um problema constante. O letreiro do edifício Cláudio Manuel, que também foi vetorizado, um edifício de 1939, o edifício Imperial Palace, que, dentre outros, assim como outros edifícios da pesquisa, passou por um período em que virou puteiro, assim como muitos outros do hipercentro de Belo Horizonte. Esse aqui, especificamente, fica na rua, que é a rua que deu fama à região boêmia de Belo Horizonte, a rua frequentada por Hilda Furacão, a Guaicurus, onde a Hilda Furacão trabalhava. E, nesse caso, a tipografia estava escondida por trás de uma placa que é a placa do hotel, né, do motel, do hotel para serviços, enfim, que é o que ele se presta hoje, né, que é a função dele hoje. E o que aconteceu, na verdade, é que eu vi que tinha uma tipografia aqui, cheguei a fazer uma série de planos para tentar tirar essa placa, para conseguir fazer o registro da tipografia, e um mês depois eu voltei lá justamente com essa intenção, e a placa tinha sido tirada, provavelmente por uma demanda até do patrimônio da cidade, da instituição que cuida do patrimônio na cidade, mas a tipografia está totalmente detonada, com uma série de interferências de fios e canos, e, enfim, num estado deplorável, assim como tantas outras. O Centro dos Chofés é uma outra bela tipografia que também aqui ficou fora do lugar, perdão, vou passar pelo Piraquara primeiro, que também tem uma tipografia linda, uma tipografia Art Deco, uma tipografia que, inclusive, está em acordo com o desenho do edifício, que, nesse caso, inclusive, é do arquiteto que mais projetou nesse período, que é o Romeu de Paoli, que é também arquiteto do Imperial Palace e do Cláudio Manuel, é um arquiteto que produziu muito nesse período, mas que também tem a sua tipografia invisibilizada por uma série de artifícios de segurança. No caso do edifício Oiapoque, foi o único em que foi encontrada a autoria do arquiteto, porque ela possui o letreiramento integrado, quer dizer, ela foi um elemento de importância desde a fase de projeto e foi executado conforme o desenho arquitetônico. Então, aqui no caso, tem o desenho arquitetônico do edifício, né? O desenho arquitetônico mostrando, inclusive, o desenho do prédio, para além do desenho do letreiro, um desenho que foi completamente modificado e que também diz respeito à mudança de função do edifício. Quer dizer, aqui era um edifício de escritórios e quando projetado, e hoje também é um puteiro, entende-se aqui, pelo visto, que as prostitutas não precisam de janela, porque as janelas foram diminuídas e o estado do letreiro, mais uma vez, muito ruim. Aqui, então, voltando ao Centro dos Chofés, ele também teve os seus vidros, e aqui é interessante a gente entender, inclusive, a questão do edifício Santos, que eu falei em relação aos vidros, para a gente entender a diferença que existe quando você tem uma visão, né, dos vidros, tem uma visão através, e como a tipografia se compõe junto com todos esses elementos, né, a portada, os elementos arquitetônicos que estão próximos ali, como a tipografia orna com todos esses elementos. No caso desse edifício especificamente, foi encontrada uma plaquinha que também fez com que a gente pudesse chegar à conclusão de que a autoria da tipografia arquitetônica é da serralheria, porque é uma placa de uma serralheria que produziu em Belo Horizonte nesse período, a oficina Baragli. A própria plaquinha está num estado horrível de conservação, cheio de tinta por cima, e o edifício, a portaria está assim.
quer dizer, todos os detalhes de cores, né, a cor preta e branca e a questão dos vidros foram todas elas substituídas por um cinza grafite e os vidros foram retirados. É uma região extremamente degradada do hipercentro, muito próxima de uma das cracolândias da cidade. Vocês percebem que, inclusive, a janela está tapada com alvenaria, né? Justamente por essa questão, apesar de ser um prédio que é frequentado ainda hoje. Então, dados todos esses destroços, eu finalizo com uma foto da minha tataravó. Essa aqui é a minha tataravó e a minha tia, e aqui a minha avó e o meu avô, quando ainda eram namorados, passeando aqui no hipercentro, mais ou menos por aí, entre os anos 40 e finalzinho dos anos 40, talvez começo dos anos 50. Voilà, é isso. Minha gente, ai, quanta memória afetiva num trabalho só. Ai, eu quero emocionada nesse final, Rafa. Doida para comentar, trocar ideias, mas já dá sequência. Eu vou chamar a Agatha e depois a gente conversa, fazer essa troca, todo mundo junto aqui. Ótimo. Então, Agatha, pode ficar à vontade. Obrigada. Só um minutinho que eu vou abrir a apresentação. Tô com uma questão assim com o meu computador que está defasando. E aí eu vou salvar essa apresentação, eu não consegui salvar, então eu vou fazer a projeção dela de dentro do próprio InDesign. Tem que entender o que está acontecendo, na verdade tem hora que vai, hora que não vai. E a minha brincadeira sobre teria sido mais fácil entender o método Cuticute e fazer a apresentação antes, é porque, na realidade, quando eu fui construir essa apresentação, eu fiquei sem saber como é que eu ia me apresentar para vocês, o que era relevante, o que não era. E por esse motivo, né? Então eu vou abrir aqui direto para vocês o meu InDesign. E já a gente... Vocês estão vendo? Me falem se estão vendo. Sim. Tá certo? E por não saber o que era relevante, deixa eu testar aqui para ver se vai para o full screen também, para a gente ir acompanhando junto. Funcionou? Ótimo. Então ficou melhor do que eu imaginava. Bom, vamos lá. Eu escolhi essa frase, documentar, imprimir e escrever um percurso gráfico, porque quando o Fernando me convidou para participar não somente do grupo, né, mas para o Cuticute, eu fiquei sem saber, na verdade, como eu ia me apresentar, assim, quer dizer, né? E aí eu pensei que tudo que eu faço está mais ou menos, e que conversa com o grupo, né, está mais ou menos nesse lugar, de documentar, imprimir alguma coisa, nesse momento, como pesquisador, escrever e um percurso gráfico, né? Sou formada em design gráfico pela Escola de Design em 2015, sou especialista em artes plásticas e contemporaneidade pela Escola Guignard, e agora estou mestranda na ED, estudando mulheres gráficas, né? Levantes e protagonismos, para a gente repensar a história da tipografia. Então, tem 3 fotinhas da Agatha aqui, nessa linha do tempo, e a minha história começa, bem como o Rafa falou, também na cidade de BH. Acho que eu peguei meu primeiro ônibus em Belo Horizonte com 8 anos. E isso é uma coisa, né, uma idade muito nova. E tinha um lugar que eu sempre gostava de ir. Eu sempre visitava o centro da cidade com a minha madrinha, que é o Mercado Novo. O Mercado Novo é um antigo mercado aqui de BH, hoje passa por um processo de ocupação criativa, né, com diferentes lojistas, mas ele foi um mercado que ele surgiu para substituir o Mercado Central de Belo Horizonte. E ele se tornou, em algum momento desse tempo, né, da Agatha criança para agora, um lugar que foi já chamado de clandestino, um lugar que foi ocupado por vários ofícios, por gráficas, enfim. Então, essa linha do tempo do que quero apresentar para vocês tem um pouco de alguns trabalhos que eu realizei no Mercado Novo, e aí só depois eu vou parar no mestrado, né. Então, eu entrei na universidade no design em 2009. Em 2014, eu comecei a registrar o Mercado Novo. Era um lugar que, para mim, era como se fosse um lugar mágico. Todos os ofícios estavam lá. Eu gostava de sair da faculdade e ir parar no Mercado Novo. E aí, depois, ao longo da faculdade, fui me envolver com a tipografia
que é onde hoje eu estou pesquisando. Dentro dessa história do mercado novo, de pesquisar esse lugar insólito, eu fiz registro de 2014 a 2018, né? Antes mesmo que essa ocupação criativa acontecesse. Então, eu tenho uma diversidade de vídeos e de entrevistas, e fui lá como aluna, conversando com lojistas, para ter esse material, que também é um material pertinente à memória gráfica. Então, agora eu vou apresentar para vocês um vídeo que eu fiz sobre esse material, que está aqui no YouTube, para vocês entenderem mais ou menos do que se trata. Deixa eu ver se a gente consegue partilhar aqui também. Vamos chegar lá, um século de impressão. Está todo mundo conseguindo ver? Tá chegando. Está chegando? Vamos lá. Aí. Ainda, né? Peraí, vamos lá. Tá rolando. Ah, beleza. Tá dando para ouvir? Tá. Você vai precisar dela para hoje? Mas eu sou muito técnico que tem na região. Não é ninguém que sabe arrumar isso aí, não. Isso é uma matemática profunda mesmo. Porque na hora que você está aprendendo, a sanfona dá conta demais na gente, né? Trabalha arrumando, né? fazendo a manutenção delas há muitos anos. Eu sou filho de tocador, mas não de consertador, né? Essas drenadoras aqui é cheio dessa engrenagem aqui. Aqui, ó. Essa aqui tem pouco, porque essa aqui é pequena, né? Final acordeão é afinado aqui, ó. Vai chegar do 440, que é tudo tanto de diapasão. Mas não é, e o Brasil não pode fazer afinação só para na boca, só pode mostrando aqui. Faço aqui, ó. Ah, não, pode deixar.
boiadeiro, não interessa o que vem cá. Onde eu cometido a esperança, chega já, começa a festança através do rio meio, maconhando o Pariaguá, vai descendo o São Lourenço. Bom, eu passei grande parte do meu cuticute apresentando esse vídeo, porque ele fala um pouco sobre como eu vejo o mundo, assim, né? E sobre esse documentar, imprimir e escrever. Porque eu comecei meu percurso documentando, né? A Ágata do passado, a Ágata do presente, tenho muito a agradecer para a Ágata do passado, né? Para a Ágata estudante lá em 2014, que estava começando a fazer essa pesquisa e fotografando os lugares que gostava e construindo esses registros, né? E só depois lá na Guinhar que eu entendi que eu estava fazendo, né? Então tem muitas fotos, né, dessas pessoas, algumas entrevistas. Por isso surgiu esse vídeo. Então a Ágata do presente agradece muito a Ágata que tinha essa essência, né, de pesquisar. Então documentar é uma coisa que passa pelo meu processo desde que eu não entendi que eu estava documentando, né? E depois veio o imprimir, né? Então, enfim, em 2018 eu fiz um projeto Gentileza de muralismo sobre o Mercado Novo, fiz um mural na frente do mercado. Então, por isso que eu comecei documentando em 2014, em 2018 eu voltei para conversar com essas pessoas, para registrar mais um tanto, para pensar esse lugar, tive acesso a livros e a fotos e a documentos muito raros lá do Mercado Novo, e acabei fazendo esse muro de lambe-lambe lá, pelo projeto Gentileza de muralismo em BH. Caiu um toró na época que a prefeitura liberou a gente para fazer, então, assim, o projeto gráfico era um, virou outro, ficou insólito, um pouco como é, de fato, esse lugar que é o Mercado Novo, né? Essa Casa dos Ofícios aqui em BH. E lá em 2015, eu estava prestes a me formar, eu conheci a Tipografia Matias, né, onde eu fiz um TCC focado em métodos analógicos de impressão, em riso, em tipografia, em serigrafia, hibridizei esses processos, e aí eu fui parar na gráfica, lá na Tipografia do Matias, né, e estou lá há 10 anos compondo, imprimindo tipografia, e aí o imprimir surgiu na minha vida. Então, antes de eu documentava, eu comecei a imprimir, e eu vejo esses fazeres gráficos, né, como uma forma de formação de identidade mesmo, né? O fazer gráfico como identidade, não somente nessas pessoas que eu conheci, mas, enfim, eu reconheço isso no meu percurso, e por essa razão eu fui parar no mestrado. Hoje pesquiso mulheres gráficas, né? Estou finalizando uma dissertação que fala sobre levantes e protagonismos para a gente pensar a história da tipografia.
felizmente, nos últimos 2 anos, a gente teve uma série de levantes, né? Livros, enfim, tem voltado a se falar muito sobre mulheres na tipografia. Então, aqui tem algumas fotos, né, lá do Tipolab. Durante 3 semestres, eu ensinei impressão de tipografias em tipos móveis, né, já que eu estou lá na tipografia do Matias desde 2015, né, fiz meu primeiro workshop e nunca mais saí de lá, né, hoje tenho o prazer de chamar Flávio, enfim, né, de companheiros, os companheiros do seu Matias, né, sobretudo, e as minhas companheiras gráficas também. Aqui está um pouco lá do Tipolab da gente recebendo material da imprensa oficial, passei por esse processo ali na escola também, na escola de design, né, estou aqui registrando a chegada desses materiais que o laboratório herdou. E aí, assim, nessa história e para finalizar, né, do que eu estou pesquisando, e por que também, né, estou pensando gênero, design e tipografia, porque eu compreendo que os fazeres gráficos e tipográficos, eles são fazeres gendrados em espaços gendrados, né, com protagonismos masculinos muito fortes, e isso tem uma série de implicações nas nossas formações, no acesso, na produção, enfim, nas nossas construções de referências. Então eu fui atrás de um pouco de história de pesquisadoras que estavam falando sobre isso, de iniciativas, né, que são referentes a esse universo gráfico, além de partilhar da tipografia, de organizar os workshops de tipografia Matias hoje, junto com minhas companheiras, são Ana Letícia, Raquel Rossi, que já foram Maria Tereza, que já foram Gabriela Vaz, né? Aqui a gente está fazendo um lançamento do livro da Teresa Bettinati na Livraria Quixote, foi, né, talvez o início desse entendimento do que eu quero trabalhar na dissertação, do que eu estou trabalhando, né? Acho que as imagens não estão carregando muito bem, mas, enfim. Eu já passei o slide aqui, acho que ainda não passou para vocês, né, pessoal? Está um pouco lento, né? Está do lançamento do livro. Do inimigo. Passou. Aqui a gente, no Dia Tipo São Paulo, no ano passado, né, o coletivo Mordida Gráfico, do qual eu faço parte, fez a identidade visual, e a gente falou um pouco, tanto no Dia Tipo, quanto no Festival NU, que é um festival de artes gráficas daqui de BH, sobre a presença de mulheres na tipografia, sobre o que a gente faz lá, né, sobre ocupar espaços gráficos, enfim, e aqui estou, né, também falando hoje no Cuticute com vocês sobre tudo isso, né, sobre um pouco dessa trajetória. E por isso eu penso, seria imprimir, escrever e documentar um percurso gráfico, um percurso na gráfica? Hoje eu vou chegando à conclusão que, na verdade, eu não estou falando só de documentar, de imprimir e escrever, mas talvez de imprimir e finalmente escrever e depois construir outros novos documentos sobre isso. Então, é isso. Vocês vêm comigo? Né? Quem tiver interesse em falar sobre esses assuntos, enfim, é por onde eu tenho permeado um pouco e andado aqui nas minhas histórias. Que legal, Agatha. Obrigada. Hoje o Cuticute foi banhado a memória afetiva, só. Uma coisa deliciosa. Eu Você peço quer falar? desculpa. Eu quero só pedir desculpa a Rafael e a Agatha. Ainda vi um pedacinho de Agatha, né? Porque eu estava numa banca de um doutorado meu. E, como vocês sabem, banca de doutorado demora mais do que a gente gostaria. Então, e você tem que ficar lá, porque você que tem que mandar os documentos e tal. Então, eu não participo da banca como orientadora no nosso programa, mas a orientadora tem que estar lá, né? Então, peço desculpa a vocês dois. Queria muito ter visto o Rafael. Vi um pedacinho de Agatha. Já entrei no vídeo, já com a Heidelberg, já estava no... Não, você pegou bem o comecinho de Agatha, eu acho. Foi? Foi. Que legal o seu trabalho, Agatha. E você está mapeando todas as mulheres? Diga. Você está mapeando as mulheres no Brasil
Eu gostaria de estar fazendo isso, né? Acho que não é possível, assim, dentro de um tempo de mestrado. Então, na verdade, eu estou levantando algumas iniciativas, né? Já respondendo, que durante esse período do mestrado se mostraram, e algumas pesquisadoras que fizeram esse mapeamento, né? Então, o trabalho está um pouco nesse lugar. Mas a intenção inicial era exatamente fazer esse mapeamento, né? É um trabalho muito difícil, muito extenso, né? Inclusive porque a gente, fazendo isso, teria que pensar sobre recortes específicos, né? De tempo, em uma pesquisa de arquivo. Então, assim, quando eu comecei a dissertação, né? Isso já foi em 2013, 2023, eu entendi isso ao longo do percurso de metodologia, né? Então, talvez seja um próximo passo, né? Então, mas o que eu encontrei, eu mapeei, né? Assim, tipo, essa iniciativa está aqui, localizada, feita por tal pessoa, então os nomes das mulheres todas estão lá, em grande parte minha bibliografia é permeada por mulheres, inclusive mulheres que pesquisam mulheres, né? Que dão suporte a esse trabalho de mulheres na tipografia, de mulheres gráficas, de algum modo. Então, é famoso, fiz o que deu. Primeiro, eu acho muito importante você reverenciar os tipógrafos, né? E os impressores, que são pessoas que são esquecidas, né? Se fala no gráfico amador, mas não se fala de Cunha, que era o impressor, né? A gente está resgatando aqui com o Maciel, fazendo um documentário com ele, contando a história, com alguns impressores da editora universitária, porque são eles, a gente só planejava, né? Eles executavam e executam. Eu achei bacana porque eu entrei logo nessa hora que estava na produção, eu vendo as Heidelbergs ali rodando, e só tinha um homem, né? Então, que é o universo normalmente masculino. Eu não conheço na editora universitária nenhuma impressora mulher. Tem designers, mas não impressoras. Era um ambiente muito masculino, inclusive quando a gente entrava na oficina, eles botavam camisa, ai, desculpe, estou sem camisa, né? Aquela coisa assim. Mas não deixa de ser importante o registro deles, né? O conhecimento que eles têm de clichêria, de que faziam clichês, entendeu? Tem, assim, uns depoimentos de como encadernavam, de como faziam capa dura, de como botava o dourado nas capas, né, das teses. Então, eles têm um conhecimento acumulado que a tecnologia sumiu, né? Inclusive, aqui na editora, as monotipos foram vendidas, acho que só ficou uma linotipo. A gente tinha uma tituleira, Ludlow, também desapareceu. Então, num curto espaço de tempo, as coisas desaparecem. Agora que está querendo virar museu. Enfim. Solange, esse desafio... Essa preocupação minha de fazer o registro dessas pessoas que estão por trás das nossas impressões. Hoje a gente vem assumindo, né? Realmente compondo e... Quer dizer, isso a gente já faz aqui com a Edna há muito tempo, né? A gente compor. Isabela hoje é a descendência, né? Edna passou para mim, eu passei para a Isabela essa produção lá no LPG. Diga, Joy. Oi, Sol, que não tinha falado ainda oi. Não, eu estou um pouco de depoimento, assim, que, na verdade, que os dois trabalhos me fizeram pensar. Quando eu tinha um escritório de arquitetura e tal, aí chegou aquela época de computador e eu comecei a mexer com
programas, e aí alguém apresentou o PageMaker. Eu sempre tinha gostado muito de comunicação visual, mas eu nunca tive, assim, enfim, muito talento do desenho ou habilidade do desenho, então eu achava que aquilo não era para mim. E aí, quando chegou o momento do computador, eu fiquei completamente apaixonada, e aí e a gente foi fazer um trabalho de marca, de impressão, que era numa offset de um tio de uma amiga. E aí ele me disse que existia uma máquina que era muito interessante, isso que eu estou falando foi em 95, tá? Já tem um bom tempo. Tinha uma máquina que era muito interessante, e que a vantagem dela é que você podia botar ela no escritório, que ela não fazia barulho, que não tinha cheiro, que não tinha isso, não tinha aquilo, que era uma Riso. E aí eu comecei, então assim, eu fiquei pensando no depoimento da Agatha, nisso que você falou, primeiro imprimir, primeiro isso, né, assim que você ficou fazendo, o que veio antes. E eu pensei que, quando eu peguei aí, tá, eu me apaixonei completamente com a possibilidade, e aí eu acho que talvez tenha muito... talvez a tipografia seja um ofício um pouco pesado, né? Aquela coisa de você trabalhar com máquinas e tal. E quando a Riso apareceu, essa história da Riso apareceu, a minha sensação era que eu podia ter o domínio de todas as etapas, né? Eu podia... E aí eu montei era um escritório de Agilitar, de design gráfica rápida, em que a gente tinha muita função de imprimir para os outros. Não tinha essa... Hoje em dia, a Riso tem uma certa glamour, né? Que nessa época não tinha. Para mim, eu ficava danada da vida, porque a impressão saía fora do lugar, e eu queria fazer as coisas, a cor não era a que eu queria, não misturava direito, enfim, um monte de problemas, porque quem tinha uma gráfica queria, né, fazer de acordo com o que estava, na época, era o offset já, né, enfim, completamente dominando. Mas, assim, então eu pensei nisso, que para mim começou com a impressão, né, assim, essa minha relação com o design começou muito por essa possibilidade que eu venho da arquitetura. Na arquitetura você projeta alguma coisa e é o outro que constrói, nunca é você. Você desenha, enfim, especifica, piriri pororó, mas você nunca faz. E que naquele momento, a graça que eu achava do design, que até hoje tem essa relação, é que eu podia dominar o processo inteiro, né? Eu começava a projetar, às vezes nem projetava, porque às vezes a gente só prestava serviços mesmo. Mas, enfim, pensava naquilo, projetava, fazia, entregava pronto, né? Tinha essa sensação muito interessante. Aí, isso, assim, em relação ao seu trabalho, eu fiquei muito pensando nisso, e agora, quando a Sol falou, né, dessa coisa não tem muito tipógrafa mulher, não tem muito marceneira também, né, se a gente for pensar, não tem muito desses ofícios que, às vezes, são mais meio pesados mesmo, né, que aí você não pensa que vai fazer aquele tipo de coisa. E quando o Rafael começou a falar, você citou o Alexandre, né, o Salomão, e aí, quando eu comecei a fazer minha pesquisa de doutorado, que era sobre paisagem gráfica e tal, aquilo que você viu eu apresentar lá na outra coisa, ele foi uma referência para mim da metodologia que ele fazia das tabelas e das classificações dos diversos edifícios e da data e disso, daquilo. Eu me lembro que ele era do Rio, né? Agora mora em Israel, mas, enfim, morava aqui no Rio, e eu me lembro que eu fui conversar com ele para ver como é que era aquela metodologia. E foi a primeira vez, como eu disse, eu venho da arquitetura, né? Foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar de tipografia edilícia, que aquilo ali era um assunto para ser pesquisado, que existia uma coisa que era você nomear os prédios de uma forma que aquilo ali, como você mostrou, combinasse. Os dois estão trocando elogios aqui de lindeza. Como se alguém pensasse, aí você falou no De Paoli, que eu não sei se é o mesmo De Paoli que tem um trabalho grande aqui no Rio também, mas pelo que eu estava aqui pesquisando, tem uma série de De Paolis. Mas ele morou aí, tá? Ele morou aí e morreu aí, inclusive. Tem até um edifício De Paoli aqui no centro da cidade, que é muito importante, assim, quer dizer, já foi muito importante, mas, enfim, hoje eu nem sei como é que ele está, mas é um edifício de escritório. E, enfim, de você pensar, e aí eu fiquei deslumbrada com isso na época, mas aí alguém pensa no escrever o nome do edifício de acordo com a cara do edifício, com a expressão do edifício, e aí, assim, aquilo ali foi uma coisa muito interessante para mim. Então, assim, um pouco para contar isso, eu fiquei muito feliz de ver esse teu trabalho, porque, para mim, é muito caro, assim, eu acho muito interessante alguém estudar uma coisa. É igual, assim, a galera, às vezes eu tenho aqui uma coleção de formulários. Como eu disse, eu sempre gostei da coisa da gráfica, né? Então, eu peguei outro dia, desfiz a casa dos meus pais e tal, não sei o quê, e eu fiz uma coleção de formulários, tipo Light, conta de luz, coisas assim que são... Ninguém pensa em estudar isso, a não ser lá o Twyman, né, que tinha muito essa coisa do
do efêmero, mas não é exatamente do efêmero que eu queria falar, desse impresso que não é tão relevante assim para um estudo de design, mas é muito interessante, né, você acompanhar essa coisa que não é tanto o foco das pesquisas, né, maiores, né? A gente pensa muito... E aí, enfim, só isso, um comentário para participar do evento. Ai, que legal que você teve como referência o trabalho do Salomão também, que massa. Foi bem Eu, interessante. eu vou deixar a Leopoldina falar, depois eu levanto a mão aqui. Abri meu microfone. Abri agora, né? Isso. Então, eu estava querendo, já que entrou já no trabalho de Rafael, né? Eu queria comentar que eu achei bem interessante e essa coisa da memória afetiva tem muita ligação também com a memória daqui, de Recife, né? De Pernambuco. A gente vê aqueles prédios, a gente vê aqui também, né? Aquela mesma época, aquela mesmo estilo, né? O mesmo tipo de letreiramento. E aí, também essa parte da construção, né? E depois a demolição, a falta de preservação, essa tristeza, né? E aí eu me lembrei muito do filme que eu até anotei aqui, Retrato Fantasma, né, de Kleber Mendonça. Dessa tristeza, daquele glamour, né? Do tudo no mármore, tudo no, né? Aquele letreiramento bonito, e de repente vai e fica tudo fechado, como você mostrou, né? Vira prostíbulo. Tem um edifício bem bacana lá no Recife Antigo, acho que é Chantecler, né? Que era muito elegante, muito glamuroso. Eu não sei se tem gente pesquisando aqui esse letreiramento desses edifícios aqui em Recife, mas é essa mesma história. Até a fotografia que você mostrou da sua avó, da sua mãe, não sei, a gente aqui também tem, né? Esse tipo de foto andando na rua, tudo isso, né? E sobre a questão da tipografia, né, falando já do trabalho de Ágata, eu, quando entrei como estagiária eu estudei comunicação visual na época, né, e tinha na gráfica a tipografia ainda como para fazer cartão de visita, esse tipo de coisa. E realmente a gráfica era lotada de homens, né, eu ficava no escritório, né, e a gente usava lá, que ele não queria pagar, que na forma era forma composer, né, para fazer os textos, para a gente usar como pastape. E aí o dono da gráfica não queria pagar, ele fazia em tipografia, pedia, né, então eu tinha que dizer qual era o tipo, a largura, e aí eu aprendi lá com o impressor muito bacana, né, e, coitado, ele era surdo por causa da máquina, né, a gente tinha que gritar, não tinha aquela proteção. E toda essa vivência que agora está a ressignificação, né, dessa tipografia mais artística, né? Mas acho que as mulheres realmente acho que não existia antes, né? Não sei quem mais pesquisou, mas acredito que a presença da mulher nesses lugares não existia. Então, muito bacana também seu trabalho. A tipografia nominativa eu perdi, né? Do Rafa, de BH, lá de 1932 a 42. Depois você assiste a gravação, e eu vou mandar o texto também para vocês. Eu vou assistir. É interessante que na minha disciplina agora, de memória gráfica, na graduação, né, teve um grupo, duas meninas que resolveram fazer um projeto do único bairro em Recife que tem um nome de mulher, que é o bairro da Madalena. Porque tinha uma senhora, esposa de um senhor de engenho, que se chamava Madalena, cuja casa era aquela, Leopoldina e Camila, que hoje é o Museu da Abolição. Então, por isso que aquela região se chama Madalena. E aí elas estão olhando a tipografia dos prédios desse bairro Madalena, que tem nome de mulher. E tentando ver se tem diferença para o disjunto que tem um nome de perto, né, que tem um nome masculino, para ver se é uma diferença tipográfica nesse. Aí, independente de época de casa, mas eu achei interessante elas se preocuparem com isso, né, e sacarem que
Eu fiz eu tenho, assim como o Joy falou na aula que eu estava, né, Joy, essa coisa de colecionar também, eu tenho uma série de fotos que são só de letreiros com nome de mulher, também aqui em Belo Horizonte. Eu já tenho uma coleção gigantesca, nem sei se ela está organizada, mas que eu tenho 1 milhão, eu tenho. Ainda não fiz nada com isso, e estou curioso para saber o que essas meninas vão fazer, inclusive. É uma disciplina, né? Mas vamos ver o que é que vai sair. Você me dá notícia. Eu dou notícia. As motivações também, né? Também estou curiosa com essas motivações, porque, de algum modo, né, numa pesquisa de arquivo ou numa pesquisa, né, esse olhar sobre o gênero, né, ele conta muita coisa, né? Ele vai, assim, até onde você vai, né? Pode revelar muitas histórias aí. E aí, principalmente aí em Recife, né? Sendo um bairro específico, né, com o nome de mulher, acho que isso pode trazer, né, histórias muito legais aí para as meninas, enfim. Assim também como a questão de mulheres na tipografia, né? No final, acho que sempre existiram mulheres nas gráficas, né? Se a gente tem isso em registro ou não, é uma outra história, né? Assim como as questões que são relativas à divisão sexual do trabalho, né? Tipo, como as mulheres chegam a próprios pratos da indústria, né? Ou têm acesso a outras formas de trabalho que não são trabalho doméstico, tem toda uma história, né? Como é que a gente chega na indústria gráfica? Como é que a gente chega nas escolas de design? Como é que a gente chega nas escolas de arte, né? Então, elas vão descobrir outros desafios aí também, assim como eu estou me deparando aqui. Né? Especificamente foi por conta de um curso depois que o Gráfico Amador se desfez, Gastão de Holanda criou a Minigraf, que ele dava cursos, né? O equipamento ficou na antiga Escola de Belas Artes, onde era, que depois gerou o Centro de Artes e Comunicação Militar Design, mas é nessa escola que Gastão dava cursos, e minha irmã, que é arquiteta, e Neide Câmara, que é arquiteta também, fizeram parte da primeira turma. E eu era grudada nessa irmã, quer dizer, para onde ela ia, eu ia, uma diferença de idade de, sei lá, 8, 9 anos. Aí eu ia com ela para a gráfica, e eu me lembro super, eu não me lembro de Gastão de Holanda, mas me lembro da tipografia, me lembro de Seu Cunha, eu me lembro, e a partir daí foi que eu decidi fazer design. Quando eu entrei lá no ensino médio, o escritório da Multi, o escritório de Neide Peixe, era muito perto do meu colégio. E eu saía andando para ir para lá para fazer o que Neide fazia. Eu queria fazer o que Neide fazia. Né? Então, ela foi uma grande inspiração para mim por conta da tipografia. E ela me levava para as tipografias que existiam em Recife, porque a impressão da época era em tipografia, né? Estamos falando da década de 70 aqui. Eu entrei no curso em 77. Então, devia ser aí 75, por aí. Então, assim... Você vai ter que ser entrevistada. Hã? Você vai ter que ser entrevistada. Tô bobo, não sabia disso tudo, hein, Agatha? Já achou uma. Incrível. Estava esperando por esse momento. Mas foi a Neide Câmara, né? Foi a Neide Câmara que me incentivou. Depois, no curso, Edna, essa tipografia, o Gastão foi para o Rio, e teve uma enchente muito grande em Recife, que ela ficou submersa. Então, empastelou os tipos todos, ficou com lama. Aí, Edna, quando entrou, Edna e Guilherme terminaram o curso em Recife. Edna se formou em 78 e Guilherme em 79. Foram meus professores ainda, né? Eu entrei em 77. Mas o que Edna fez foi levar a tipografia para o Centro de Artes, e a minha turma foi a turma que desempastelou e limpou tipo por tipo.
a gente, Hans Wester, que é da minha turma, a gente, na disciplina de Edna, nossa tarefa foi desempastelar o que restou do gráfico amador e da minigraph. Então, para vocês entenderem como a paixão, né, vira uma história. E eu não consigo imaginar o que deve ser desempastelar gráfico amador, né? Mas é um trabalho incrível, né? Assim, eu acho que a tipografia tem muito para ensinar para a gente, né? E aí, quando você me conta isso, eu, durante os 3 semestres de estágio de docência, no mestrado, e na minha própria trajetória, assim, eu fiz um workshop de tipografia com o Matias, vai fazer 10 anos agora, no dia 5 de novembro, né? Na época, o Flávio e o Rafael Neder eram os professores, né, que organizavam esse momento, e eu fiquei absurdada, assim, nossa, eu estava quase desistindo do design, aí eu cheguei na tipografia e na produção gráfica, e por causa disso eu permaneci. E o seu Matias sempre muito gentil, muito aberto, assim, né? E eu virei para ele e falei, Matias, seu Matias, eu posso voltar na segunda-feira? Posso voltar aqui? Você vai guardar tudo isso? Você vai distribuir tudo isso sozinho? Ele, vou distribuir sozinho, mas pode voltar. E aí eu voltei, depois dos 2 dias de impressão, eu voltei para distribuir esses tipos, e sigo dizendo que, e desde então, permaneço na gráfica, né? Toda vez que eu vou contar para os meus alunos, né, enfim, né, dentro do próprio workshop de tipografia Matias, que agora, né, o coletivo Mordida que está facilitando, né, do qual faço parte, enfim, somos todas mulheres, né? Eu digo para as pessoas que estão ali na frente querendo aprender, digo, a melhor forma de aprender tipografia de tipos móveis é distribuindo os tipos e desempastelando. E foi assim que eu aprendi também, né? Então, eu fico com o coração muito aquecido de te ouvir contar essa jornada, né? E ver que isso também é uma coisa que passa por aí, né? Esse rito, na verdade, né? Dentro da tipografia de tipos móveis. Edna é que assumiu a tipografia e depois começamos a usar compondo, né? E aí, compondo e tendo que redistribuir os tipos. Hoje eu dou aula lá, né? A Isabela está fazendo pós-doc, eu faço parte do LPG, mas não da coordenação, que é Silvio e Bela, mas faço parte da equipe. Então, eu estou dando aula na ausência de Isabela das coisas que Isabela fazia. Aí estou adorando. Que foram coisas que eu fiz há muito tempo e que ela deu continuidade, né? E é legal voltar para o fazer mesmo. Estou adorando estar lá dentro de novo. Que maravilha. E aí eu fico danada, né? Quando imprime, vão embora, aí eu digo, não, vai botar os tipos de volta na caixa. Uhum. Aí vocês botaram errado. Aí eles agora estão escolhendo só os tipos grandes de madeira, porque é mais fácil do que os pequenininhos. Tem que colocar distribuir no tempo de projeto, né? Tem todo um outro tempo, né, de projeto. Deison está aqui e ele está lá no Cariri, né? Em Juazeiro do Norte, e tem uma tipografia maravilhosa, que foi a Lira Nordestina. Hoje, como é, Deison? Tipografia... Hoje é a Lira Nordestina, antes era a tipografia São sim. Francisco. Era o oposto, era a tipografia São Francisco. É uma quantidade enorme do acervo que foi doado à universidade. Ele tinha 17 bolsistas trabalhando com ele para tentar organizar, catalogar clichês, e uma quantidade enorme de estilo também. E muitas matrizes de clichês também. E a gente está muito inspirada por ele fez o doutorado aqui comigo, já terminou, né? Já é doutor.
ele está mandando os ex-alunos dele fazer a pós aqui, né? Então, a gente está com 2 de lá, uma fazendo sobre a tipografia mesmo, orientada por Bela, e o outro com Hans dos clichês, né? Dessa tipografia, que tem 1000 coisas para se descobrir aí. E ela foi, durante muito tempo, a grande, a São Francisco, né? A grande produtora do cordel no Nordeste todo. Isso. E tem a ligação com o João Martins de Ataíde, né, daí de Pernambuco. E só para comentar, Sol, tem outra coisa interessante, que as filhas do José Bernardo, elas assumiram a gráfica, né? Então elas passaram, se eu não me engano, ainda 10 anos cuidando da gráfica. Eram 2 irmãs, filhas do José Bernardo. Como tem história nesse grupo, né? A gente está aqui com 7 pessoas. E Não, vai encontrando, né? Quanto mais... Isso, eu não vou nem te contar, Sol, já contando, que eu disse que tu ia me demitir da condução do Cuti-Cuti, porque no início tava uma troca, uma fofoca gostosa aqui. Eu disse, minha gente, a hora tem que começar, porque Solange disse para eu conduzir, eu não vou chegar à altura dela, mas eu tenho que começar o negócio na hora, vamos, né? É incrível, né? Como a gente, quando começa a trocar figurinha, fica se deliciando assim, com o trabalho do outro. Eu fico babando. Hoje foi muita memória afetiva, me emocionei no final do trabalho de Rafael, com essa delícia, né? Curioso que a Agatha passou o vídeo, e eu lembrei muito da apresentação de... Ai, fugiu o nome dele da cabeça agora, Flávio, que apresentou para a gente sobre o Mercado Novo, e esse vídeo passou muito a alma do que ele... Me trouxe muita coisa do que ele falou, só de ver as imagens que você transmitiu para a gente, assim, foi muito a alma do Mercado Novo e das tipografias, né? Então, foi tanta memória afetiva junta, assim. A trajetória de Rafael, né, no mapeamento, minhas pesquisas não foram necessariamente com letreiros, com as letras dos edifícios, mas eu passei por uma trajetória muito parecida com o que você falou, de procurar a prefeitura encaminhar para um outro órgão, encaminhava, que no final das contas eu só fui conseguir fazer minha pesquisa com o IFAM. Então, assim, tive que fazer com os arquitetos do IFAM, porque a prefeitura encaminhou para o Estado, que encaminhou para não sei onde, que no final de muito encaminhamento eu fui bater no IFAM. E aí, no final das contas, eu disse, olha, eu pesquisei isso aqui, agora é direito nosso, como cidadão, ter isso preservado na nossa cidade. E vocês vão fazer o quê a respeito disso, né? E aí, fui cobrado do IFAM, do Fundarp, as instâncias, né, estadual, federal, estadual. Quando você falou que você passou por esses encaminhamentos aí, eu passou um filme assim na minha memória de tanta coisa que eu passei aqui também na Prefeitura do Recife, no nosso estado, nessa cobrança da preservação do patrimônio, né, que foi uma tecla que eu bati muito durante a minha pós aí, tanto no mestrado quanto no doutorado, e eu fiquei muito tocada porque minhas motivações também surgiram de questões bem pessoais, assim como você mostrou a casa da sua avó, depois mostrou foto da sua tataravó, né, na calçada. Tinha sua avó e sua avó. Olha isso, uma foto da tataravó. Né? Então, quando eu vi, assim, inclusive calçadas bem... Lembra muito o Recife Antigo aqui, como a Leopoldina colocou também, né? Do edifício Santa Clé e aquelas calçadas de pedra portuguesa. E aí eu fiquei, caramba, impressionante, assim, como a gente tem um Brasil diverso e, ao mesmo tempo, rico de coisas muito parecidas, mas dos mesmos problemas também, né? De a gente ter um patrimônio tão rico, mas tão necessitado de preservação. Eu tava, assim, tive que chegar lá no IFAM falando bem... E eles olhando para mim assim, você é estudante de design? Eu falei, sim, mas vocês são o Instituto de Preservação do Patrimônio Cultural da Humanidade, cadê a preservação, assim? E aí ficava batendo na tecla, essa questão do ser tombado não está necessariamente preservado, né? Uhum. Mostrou muito disso, assim. E você falou uma palavra que também me tocou muito, dos destroços. Foi destroços? Você falou no final. Uhum, sim. Foi essa palavra, né? Que eu fazia, gente, isso aqui é patrimônio nosso, né? A gente tem que preservar isso. Tem o direito, a obrigação pública, né, das instituições, tudo, mas é nosso. Então,
eu estou aqui como cidadã da cidade também, esqueçam agora que eu sou estudante, pesquisadora, assim, eu moro nessa cidade e eu quero cobrar a preservação disso aqui, né? E aí o que você mostrou, depois o comentário da paisagem gráfica de Joy, minha gente, eu amo esse cuticute, é muito bom. Muito bom mesmo. A banca que eu estava agora me orientando é sobre uma atividade na escola do ensino médio, que ele fez em 4 cidades das macro-regiões de Pernambuco, sobre educação patrimonial. A história começa na educação, né? Se você sabe o que é patrimônio na sua cidade, que foi Palmares, Caruaru, Floresta e Recife, se você reconhece um patrimônio, ou se você identifica, né? Ele usou a teoria da representação social para analisar os grupos, né, de estudantes do ensino médio. Mas, assim, e a atividade evocou novos patrimônios, né, materiais e imateriais, vivos, enfim. E a importância disso. E eu disse, convidei para a banca a presidente da Fundarp, né? Adoro isso. São essas Poderosa. estratégias que tem que fazer, né? Essa questão do patrimônio, gente, que Solange está comentando, Camila comentando, né, que passa muito também, né, pelo trabalho do Rafa, assim. Eu me vi desesperada um momento no Tipolab, assim, que é o laboratório de tipografia lá da escola, né, que se formou pela recepção de acervos, né, ou seja, o que é a recepção de um acervo tipográfico? É uma gráfica desmontando, uma gráfica antiga, que está prestes a ir parar num ferro velho, né, que vai parar de alguma forma no nosso conhecimento, né? Então você vai lá e consegue conversar com as pessoas, ou enfim, resgata aquilo de uma situação. O acervo Itipolab recentemente recebeu o acervo da imprensa oficial de Minas Gerais, né? Um prédio belíssimo na Avenida Augusto de Lima, aqui no hipercentro de BH, que tem toda uma construção feita para receber a imprensa de Minas, tem máquinas muito poderosas, todas funcionando, que de repente é desapropriado pelo Estado, né, pelo governo. Vamos mudar aqui, quem vai assumir aqui agora é a polícia. E aí o Tipolab, na ação, né, dos professores do Sérgio Antônio, do Cláudio Santos, do Ricardo Portilho, que são professores lá da ED, vão atrás burocraticamente mesmo das máquinas lá da imprensa oficial, né? A imprensa oficial que tinha um museu da imprensa, né? Um prédio que tem um museu da imprensa aqui de Minas, né? Essas máquinas agora vão chegar lá para nós no Tipolab, e lá durante esse meu processo, né, dentro do laboratório, fui uma das pessoas que conseguiu finalmente trazer alguns desses materiais do museu, né, lá para o Tipolab. Mas, assim, tanto que a gente está desprotegido, né? Tem grande parte das máquinas ainda estão lá, a gente recebeu pautadeiras, móveis, né? Coisas que foram de JK, tipos móveis, clichês, gente, de Belo Horizonte, assim, de todos os tipos de documento que vocês podem imaginar, né? Então, assim, como que a gente cuida disso, né? Preservar isso ainda é um desafio muito grande, e ainda ter o recurso para preservar, né? Então, assim, o que a gente tem hoje lá na escola é uma situação que a gente poderia montar um laboratório-museu, que poderia, inclusive, estar a serviço da comunidade ali, né, na região da Praça da Liberdade, com outros museus, mas conseguir chegar a isso, né, é um desafio muito grande, né? Então, assim, e por pouco, isso não ia ser leiloado, né, repassado, a gente não sabe para quem, se vai a preço de banana ou não, né, para onde vão parar essas máquinas, e, enfim, essa história, esses quadros, né, tem fotografias, enfim, material de arquivo muito precioso da história da imprensa oficial, por exemplo, né, que mostram quem são essas pessoas, né, como se fazia, enfim, tem tanta coisa, né, como diria Solange ali, né, tem tanta história ainda para vir disso aqui, né, então essa coisa do patrimônio deixa a gente de coração apertado demais.
Não, Eu, e por esse exemplo, perrengue lá do Tipolab, as dificuldades que passam também as instituições públicas, né? Porque para transportar essa máquina que pesa toneladas para a escola, isso custa, não sei, vamos supor que isso custe R$ 4.000, não sei, vamos supor. Ninguém tem R$ 4.000 para transportar uma máquina de um lugar para o outro. Então, mesmo você conseguindo, o Estado fala também, olha, consegui a máquina, vem buscar. É, O próprio Estado não pode fazer o serviço de levar uma máquina para um lugar que é onde ele vai ficar preservado. Uma série de coisas já desapareceu, inclusive, uma série de coisas foi encontrada já por um professor da escola, uhum, no antiquário, com a medalhinha do governo. uhum, sim. Então, é um absurdo essa história de É, patologia. essa coisa do transporte, né, Rafa, por exemplo, você pode, então tudo bem, o Estado vai te dar um respaldo para transportar, então são os nossos fornecedores. Aí até que você entre em contato com essas pessoas e você alinha uma agenda. E aí eles, não, a gente vai conseguir transportar tudo. Aí, tipo, você já foi lá, já mediu os espaços, já sabe que precisa do especialista, já contatou o especialista, já sabe que o especialista é o mesmo fornecedor que o Estado usa, mas aí o Estado ainda não libera, porque, não, peraí, isso ainda não entrou na nossa agenda. Então, nesse momento, por exemplo, o laboratório está com meio museu, entendeu? É metade de um acervo, ainda tem máquinas, né, uma linotipo, uma Siquel, umas 3 máquinas de outros formatos, né, diferentes, uma Minerva, enfim, para chegar, né, e fora, então, assim, até que acontece uma situação dessa, né, um mimeógrafo antigo, que é uma coisa do museu, que estava, né, dentro de um documento de dossiê, vai parar em qualquer lugar, né, tipo, vai parar ele num antiquário, aí você fala, gente, então, assim, é desesperador. Bug é o grande garimpeiro aqui de tipografia, de gráficas, né? Assim, ele montou o LTA, que está lá no Centro Acadêmico do Agreste, o LTC, lá no Ceará, e a próprio oficina dele, né? Que está com riso, com serigrafia, com riso não, com serigrafia, com offset, tipografia. A Riso está conosco. Foi dificílimo comprar pela universidade as tintas da Riso, porque só tem uma empresa em São Paulo e que ela só vende para a empresa. Você até perguntou na época no grupo, né, Sol? Só vende de 10 em 10. 10 cores de azul, 10 cores. Então, o grupo de pessoas que têm riso se juntam, uma empresa compra e depois distribui para as outras. Olha só, gente, é isso. Está fazendo. É uma loucura. Agora, para eu poder pagar essa empresa, eu tenho que ter nota fiscal no meu nome, então é uma loucura, é uma ginástica. É uma ginástica para você comprar algo. A própria tipografia, essa que é o LPG hoje, teve uma reforma no Centro de Arte. E teve que deslocar a máquina para outra sala. Já foi uma novela. Depois que a reforma acabou, que o departamento reinaugurou, cadê conseguir alguém para pegar de novo a máquina e levar para o lugar correto dela? É uma novela interna. Quando não envolve desmontar a máquina, né? Quem é que vai conseguir desmontar a máquina, montar a máquina de novo? Pois é. Eu não sei a história da. Desculpe, Camila, estou muito falante hoje. Eu acho que é porque eu passei quase 5 horas sem poder falar na banca. Eita, nada Só gostoso. assistindo. Só assistindo. Eu não sei, por exemplo, a história da Gráfica Escola do Instituto Federal onde Leopoldina trabalha. Tem uma gráfica escola que está potente, produzindo.
Tu sabe a história, Léo? Eu não sei, porque é lá em Recife, né? E eu trabalho em Olinda. Mas eu estou com um projeto de pesquisa na área de memória gráfica que eu vou iniciar lá em Olinda. Aí eu quero fazer essa cooperação aí com Josinaldo, né? E queria também com o Laboratório de Práticas Gráficas da Federal, já falando aqui com você. Aí você fala com o Silvio. Silvio que é o... Pronto. Aí eu vou conhecer a história, mas eu acompanho o Instagram dele, né? Estou bem curiosa, assim, eu não conheço. Eu sei que está bombando, tá? Os alunos estão bem animados. Pode falar, Zoe, pode falar. Você comenta. Não, só ia comentar que a gente aqui no Rio tá com um projeto de extensão também com a risografia lá na EBA. Eu até estou para falar isso com vocês, eu estava querendo chamar a Julie, que é quem coordena esse projeto, que atualmente a coordenadora da pós do mestrado, doutorado lá da EBA, que a gente está fazendo um trabalho primeiro trabalhando com publicações de mestrado e doutorado, enfim, tentando transformar as teses em alguns produtos que possam ser impressos na Rios. Essa Rios era minha, na verdade, não sei se vocês lembram, um tempo atrás, que eu queria vender, doar, fazer qualquer coisa, e aí eu acabei doando para a EBA. E lá a gente está começando esse trabalho, é um projeto de extensão. E aí, essa coisa que você estava falando das tintas, pessoal, aqui no Rio, na verdade, vende por unidade, só que eles normalmente têm preto. Não, só tem preto. Aqui também, em Recife, só preto, tem vermelho. só tem preto. O que o pessoal faz é meio comprar fora mesmo, Mercado Livre, esse tipo de coisa, mas aí é um inferno, porque você tem que ter nota, né? Tem que, como você falou. Pode importar. Mas isso, então acho que é uma coisa também que pode um dia desse entrar aí numa troca para a gente conversar sobre essa parte mais da risografia e tal, das investidas nessa seara. Só para contar. Diga lá, Camila. Não ia comentar quando a Agatha falou das questões de distribuição, né? E Rafael também deu como exemplo. Já imaginou se você tem que transportar uma máquina dessa, tem que ter R$4.000, por exemplo? Aí eu lembrei muito de uma besteira que aconteceu comigo no doutorado, mas que marcou, e esse seu comentário me fez também voltar um filme aí à mente. Eu consegui, na época do doutorado, uma bolsa do CNPq, né? Bolsa como aluna do doutorado, e mais da metade da bolsa durante todo o período que eu recebi como bolsista foi para pagar transporte de peça para montar um ateliê experimental de fabricação do ladrilho hidráulico, porque são todas peças de ferro fundido. Então, e não era coisa que dava para botar dentro do carro, assim. E eu fui catando, achei uma forma numa metalúrgica em Suape. O meu pai, coitado, eu fazia, pai, eu vou me Suape atrás da metalúrgica, não sei aonde, no porto, por trás do não sei aonde. Ele, onde é que é isso? É uma fábrica antiga, abandonada, por trás do matagal. Ele fazia, e o que é que tu vai fazer lá? Eu disse, eu vou achar uma forma de ladrilho, que disseram que tinha, no século sei lá o que, uma fábrica lá, e por trás do matagal, por trás, vai ter. Eu chegava lá e tava tudo enferrujado. Aí eu, vamos botar tudo dentro do carro. Aí, pai, eu, não vou botar isso no carro. Vamos, gente, eu já levava banner antigo, botava, saía. Então, por 4 vezes, eu precisei arrumar um combeiro que fizesse um frete para ir atrás, para conseguir transportar essas peças de metal, para levar para a metalúrgica, para restaurar. Então, minha bolsa de doutorado foi toda para pagar restaurador, frete, metalúrgica, siderúrgica para fazer o acabamento, para conseguir fazer aquelas peças ficarem funcionais. Também a própria prensa de ladrilho, né? Do século XIX, assim, não é uma coisa que você transporta também. Então, aí eu fui fazer com prensa, fazer teste, como era experimental, um ateliê experimental, fazer teste com a prensa hidráulica mecânica, de carro, de oficina mecânica. E aí eu consegui até fazer com enfim, fui fazer formatos menores que conseguisse com menos toneladas para conseguir transportar a prensa. Então, só a prensa foram uns 4 ou 5 fretes, assim, até de restaurar. Foi um monte de... Aí, quando você falou aí de frete, eu fiquei, eu sei o que é isso. Todo mundo fazia, mas tu não recebe bolsa de doutorado? Fica pegando carona. Eu disse, meu filho, você não sabe o que eu faço com o dinheiro da bolsa do doutorado?
Eu estou aqui, é tanto ferro, tanto metal que a gente está restaurando para poder fazer o ladrilho funcionar. No final saía, foi ótimo, uma delícia. Já passei peça, já mandei para São Paulo para Guilherme Luigi, acho que eu tinha, ele foi fazer lá também, aí eu mandei, acho que eu tinha para ele, mas roda essas preciosidades antigas aí, a gente sai. Agora, se não for cada um com esforço, não tem esse, infelizmente, né? Não tem esse apoio municipal, estadual, federal. E por isso que eu disse, adorei, Solange, que chamou a diretora da Fundarp. Na época da minha, eu cheguei lá depois com a tese pronta para a diretora do IFAM também. Aí ela fez. A diretora de patrimônio. Patrimônio. Onde está a educação patrimonial, né? Achei ótimo isso. Doida para ler a tese depois, quando publicar. E acho que suas alunas da disciplina de memória gráfica estavam pressentindo aí também o mix aqui de Agatha com Rafael, né? Os estudos de gênero com patrimônio. Acho que depois passa o vídeo para elas assistirem das apresentações dos dois. Acho que elas vão gostar. Também acho que elas vão gostar. Gente, a gente tem... a gente sempre tem conversa, né? Mas a gente tem o lançamento do livro de Petrônio Cunha. Eu gostaria de ir. Eu não sei se eu vou ser deselegante de novo. Fui deselegante de chegar atrasada. Estou sendo deselegante. Imagina. De forma alguma. Eu queria ir com você. Que bom que você veio ainda. Vou ficar com essa pergunta: onde está a nossa educação do patrimônio? Essa é uma pergunta de Solange que vai permear onde está a nossa educação de patrimônio. Está permeando aqui. Tá bom, minha gente. Um beijo para vocês, bom fim de semana. Eu vou dar essa saída, senão eu perco minha carona. Vai lá, Sol. Bom lançamento. É em outra cidade, é em Olinda, né? Beijo, até. Um beijo. Tchau. Obrigada a vocês dois, viu? Obrigada a você. Bom lançamento. Aproveite, Sol. Doida para ir também, hoje tem banca ainda. Na verdade, foi Fernanda Goulart que organizou, vocês dois. Eu só fiz divulgar. A gente conversou, obviamente, mas ela que fez o contato com vocês. E aí, ela não veio e eu cheguei atrasada, foi horrível. Já fez muito de vir, então, tá vendo? Que bom que você veio. Um beijo para vocês. Beijo, tchau, tchau. Ai, gente, pois é, que bom que só ainda apareceu, né? Eu doida para ir para o lançamento também, mas não tem banca agora e não vai ter como. Se ela saiu de uma banca, eu vou entrar em uma agora, certo? Mas foi muito, muito, muito bom poder contar com a apresentação de vocês. Obrigada por terem contribuído, né, com o grupo, porque eu sempre costumo dizer que, além do gostoso, das trocas, das ideias, das histórias, que a gente vai até compartilhando histórias pessoais também no meio da história, mas é uma contribuição para o grupo de pesquisa como um todo, né? É um grupo diverso, temos muitos pesquisadores com interesses, como eu disse no início, né, em comum, divergentes, mas independente. É muito gostoso quando a gente faz. Eita, tem um cara chamado Rafael Maia que pesquisa isso em Belo Horizonte. Tem uma pessoa, tem uma Agatha lá. E aí, participou do Cuti-Cuti, então vai lá assistir o vídeo, ver quem é a pessoa, né, o que a pessoa faz. Então, é uma contribuição que fica para o grupo como um todo, apesar de a gente não ter podido ter todos aqui, mas obrigada por terem contribuído. Espero que a gente continue aí trocando figurinhas, né? O próximo Cuti-Cuti é mês que vem, com Paula Valadares, apresentando a tese dela sobre o movimento armorial, né, que ela fez no pós-doc em Portugal. E aí, próximo mês, dia 28, no mês que vem, 28 de novembro, teremos Paulinha apresentando aqui o movimento armorial para a gente. Maravilha, vou estar aqui. Estaremos juntos, então. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, Camila. Muito obrigada, Atos Rafa. Muito obrigada também, né? Sou muito nova nisso tudo, mas eu fiquei muito, muito feliz com esses encontros também. Bem-vinda. Bem-vinda. É muito nova, mas já chegou arrasando. Tá? Isso aí. Um beijo, gente. Bom fim de semana. Sextou.
Beijo, foi ótimo. Adorei. Tchau, tchau. Tchau, tchau.